Convida a mamãe para estar me ajudando. Aleluia. Eu na igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vou estar ajudando a Helena, está lendo a palavra para ela. Amém. Que se encontra em Esther, capítulo 3, versículo 7. Leva da mão de cópias. Esther, capítulo 3, versículo 7. Diz a palavra do Senhor. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou um touro, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o ano 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversários dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Amém? A igreja pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Helena, você tem uma história para contar para os irmãos? Tenho. Então conta a história para as crianças. Você quer vir aqui para as crianças? Qual que é a história que você vai contar? De Esther. Então pode começar. E essa fotona? Uma mulher estava levando uma criança lá no palácio. Para quem ela estava levando a criança? Tomar daquela. E quem que era a criança? Era Esther. Mas ela não tinha papai e mamãe? O pai e a mãe morreu. E sobrou quem na família? Só Esther E Mardoqueu quis cuidar dela. quis. E daí o que aconteceu? Daí passou 20 anos e Esther estava crescendo. Daí ela começou a ajudar os pobres. E ela tinha um menino que estava com a perna quebrada. E ela ajudava também o menino. Daí um dia ela viu o pai dela e o pai dela chamou ela para entrar dentro de casa. Daí o pai dela, que era Mardoqueu, falou que eles tinham que partir para o castelo. Por quê? Porque a rainha foi embora. Por que ela foi embora? Porque o rei mandou. Mas o que ela fez pro rei expulsar ela do castelo? Porque um dia eles estavam fazendo festa e o rei mandou chamar a rainha e ela não quis ir. Ela desobedeceu o rei? Desobedeceu. Aí o que o rei fez depois? Daí ele gostou de Esther e fez a Esther como rainha. E Esther estava ajudando também aqueles que trabalhavam no castelo, porque o castelo era grande. E o rei gostava disso? Não, Por quê? Eu não gostei disso. porque ele falou que a rainha que tinha que ficar lá descansando, porque os outros tinham que ficar trabalhando. E o que mais aconteceu? O que aconteceu com Mardoqueu? E a mãe? Mardoqueu salvou a vida do rei, daí por isso que a mão ficou muito bravo, porque ele não gostava de Mardoqueu. E por que ele não gostava de Mardoqueu? Porque Mardoqueu salvou a vida dele. E o que mais Mardoqueu fazia que não agradava a mãe? Ele era gostado pelo rei. E o que mais? O que a mãe queria que Mardoqueu fizesse e ele não fazia? Morresse na forca. E o que mais aconteceu? Daí a rainha Esther
ir lá no castelo, porque o pai dela, Amã, viu Mardoqueu vendo a Esther. Daí ele falou pra Esther ir lá procurar o rei, só que daí a Esther ia ser morta. Mas por que ele pediu para Esther procurar o rei? Porque a Amã estava por trás de tudo. Mas de tudo o quê? O que ia acontecer? O que a mãe ia fazer? Ia matar o rei, ia matar Mardoqueu, ia matar o povo da Esther. Mas aí ela foi lá junto do rei ou ela pediu alguma coisa para Mardoqueu? Primeiro ela falou que era para orar e jejuar por 3 dias e 3 noites sem comida. Daí ela foi lá procurar o rei. E quando ela procurou, o rei não matou a Esther, porque ela era a mais bonita de rainha. Daí ela convidou Amã e o rei para um banquete. E lá que ela ia falar o desejo. Daí chegou o banquete e o rei perguntou o que Esther queria, só que daí ela falou para fazer outro banquete, que daí ela contasse. Aí antes do outro banquete, o que aconteceu? O rei perguntou para Amã o que faz com o homem que o rei mais gosta. Daí Amã falou, pega as vestes mais bonitas e bota. E daí coloca a coroa e peça para um dos príncipes puxar ele pelo cavalo, para que a cidade inteira comece a conhecer. Daí o rei falou para vestir as vestes mais bonitas dele em Mardoqueu e colocar a coroa em Mardoqueu. Daí Amã que ia ser o príncipe para puxar Mardoqueu. E a mãe gostou disso? Não. Aí o que ele mandou fazer? Ele mandou fazer uma forca para enforcar Mardoqueu. E depois, o que aconteceu? No banquete, Esther pediu para salvar a vida dela e do povo que tinha um homem por trás de tudo, querendo matar ela e o povo dela. E o rei fez o quê? O rei falou para Esther falar quem era o homem que ele ia matar. Daí ela falou que era Amã. Daí o rei mandou enforcar Amã. Por quê? Amã que estava por trás de tudo e o rei não gostava que matasse a rainha dele. E por que Amã perseguiu o povo de Esther? Por causa de Mardoqueu. O que o Mardoqueu tinha de diferente de todas as pessoas? Quando Amã queria que ele fizesse o quê? Queria Mardoqueu morresse. Se ajoelhasse perante Amã. E o que Mardoqueu respondia? Mardoqueu falava que só se curvava perante o Deus dele. E o que você quer falar para a igreja dessa história que você contou? Viu como que Deus faz na vida de quem crê em Deus e tem que orar e jejuar? Para vencer o gigante, né? Tem mais alguma coisa? Não. Então, meus amados, é a mensagem que o Senhor colocou no coração dela. Muita gente me pergunta se sou eu quem dou a mensagem, mas não é. É ela que chega para mim e fala, mãe, eu vou pregar sobre tal história e se prepara para isso. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.